Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos entre Espírita e Equilíbrio de Matão, onde temos o privilégio, de seguir com os estudos do Livro dos Espíritos de 1857. Gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade, aos irmãos pela presença, Daremos seguimento, então, parando na metade ali da questão 257, aproximadamente. No segundo parágrafo, onde começa o perispírito é o liame, lá no final, tem um ponto e tem a dor que sentem não é a dor física. Então, para que todos possam localizar, e assim darmos a continuidade. A dor que sentem não é a dor física propriamente dita. É um vago sentimento interior de que o próprio espírito nem sempre tem perfeita consciência, porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. É antes uma lembrança, também penosa. Algumas vezes há mais que uma lembrança, como veremos. Muito bem. Então, neste parágrafo, apenas dando ligação àquilo que nós havíamos discutido anteriormente, neste parágrafo, então, nós estamos falando que as dores, quando desencarnamos, não trata-se mais de dores físicas, são dores de lembranças, ou seja, sentimos a dor física anteriormente e agora projetamos no nosso perispírito. Lembre que o perispírito acaba impressionando com as ações mentais que eu tenho, tanto nas vésperas de desencarnar, quanto após desencarnado. Então, eis a importância de realizar as nossas mudanças enquanto ainda estamos vivos, É por isso, por exemplo, que os nossos desprendimentos materiais são tão valiosos. Senão, por exemplo, eu posso ter um câncer e morrer, continuar com câncer na vida espiritual. Não o câncer de fato, mas as mesmas sensações do câncer. Ou posso ter um infarto e continuar infartado no plano espiritual. Não o coração em si, porque ele já não existe mais, mas as sensações do infarto. E é interessante que, às vezes, mesmo tendo a dor física, vivendo a mais terrível dor física, quando eu não a levo, quando eu não impressiono no meu perispírito, no momento do meu desencarne, tudo se acalma, E aí eu percebo que eu não tenho mais esta dor, É por isso que o significado do descanso, o merecido descanso, quando os familiares falam, ele descansou, assim seja, que ele descanse do corpo físico e consiga apenas trabalhar o seu espírito, mas isso exige um certo grau de evolução. Nem todos os espíritos estão prontos para entender que não tem mais a dor física. Geralmente, você desencarna, você vai procurar o seu corpo, seus familiares, você ainda está muito confuso nesse processo. Você não entende já que é um espírito e vai aprendendo aos poucos, a situação em que está. Essa é a maioria dos casos, mas não é a regra. Vocês, por exemplo, que já estão acostumados a estudar aqui, já terão um pouco mais de compreensão. Se seguirão ou não, caberá a cada um, mas terão a compreensão daquilo que acontece. Pois não. Boa noite a todos. Era exatamente isso que eu ia perguntar para o irmão. Como que a gente pode, então, enquanto encarnados, e já se desprendendo para quando ocorrer o nosso desencarne, a gente não levar as impressões da matéria? Existem diversas formas de desprender-se como encarnado, Uma delas é a caridade. Interessante isso, Quando eu faço a caridade despretensiosa, quando eu começo a me desprender das minhas coisas, eu já estou aprendendo um pouco do que eu deverei fazer ao morrer, porque você pode ser o homem mais bilionário da Terra. Ao partir, não levará nada a não ser o seu próprio espírito e sua bagagem espiritual, Então, o seu funcionário do mais baixo escalão estará no mesmo nível que você de bagagem, às vezes até maior, Então, vocês não levarão nada a não ser aquilo que aprenderam. E quando o ser entende isso, fica mais fácil, praticar a caridade, porque ele percebe que tudo aquilo que ele possui nada mais é do que o empréstimo que lhe foi concedido. E como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a prova da riqueza é muito mais difícil, muitas vezes, do que a prova da miséria, A prova da miséria é uma prova muito difícil, mas é uma prova em que você já está deparando-se com as dificuldades e as intempéries. Você quer ter o que comer e não tem, passa a dificuldade. Quer ter o que comprar e não tem,
passa a dificuldade. Já na prova da riqueza, você tem que desprender-se por livre e espontânea vontade. Eis as dificuldades desse desprendimento material. O ser ainda no mundo de provas e expiações é um ser que está acometido pelo orgulho e pelo egoísmo. Este orgulho o cega, o estagna, o faz pensar que tudo aquilo que ele possui lhe pertence. Quando ele percebe que nada lhe pertence, ele melhora um pouco. E quando ele percebe que ninguém lhe pertence, ele melhora mais ainda, né? Porque nós acreditamos, por exemplo, não sermos donos das questões materiais, mas os filhos são meus, os irmãos são os meus, os pais são meus. Não. Somos espíritos individuais que estão trabalhando em conjunto para evoluir. E dependemos uns dos outros para essa troca de experiências, de informações que nos levarão ao progresso, né? Então, o desprendimento, ele começa em vida e depois ecoa pela eternidade do espírito. Respondeu? Sim, irmão, muito obrigada. Pois não? Boa noite, meu irmão. Uma dúvida, essa dor que o espírito sente, ela vem de uma lembrança da mente ou é daquilo que está impressionado no perispírito? A impressão não é apenas uma lembrança, é uma importância, né? Porque lembrança nós teremos, nós não vamos esquecer tudo aquilo que nos aconteceu. Mas dar importância é que faz com que impressione, né? Por exemplo, você passa por diversas situações felizes e tristes na sua vida, mas apenas algumas você grava. Eu gravo que quando eu era pequeno, eu coloquei a mão no fogão e queimei a mão. Ficou gravado, você impressionou o seu perispírito com aquela informação. Eu gravo o que meu pai fez para mim, o que minha mãe fez para mim. Agora, aquilo que eu vivo, mas não gravo, não está impressionado, né? Isso não significa que eu não irei espiar os maus cometidos e também que eu não irei usufruir dos bens, né, que eu realizei. Entretanto, impressionar é mais ou menos decidir o que você quer levar em sua bagagem perispiritual, né? Então, as dores da vida e da matéria podem ser uma escolha, porque a partir do momento que você parte deste plano para o plano espiritual, você leva apenas aquilo que você decide levar. A experiência nos ensina que no momento da morte o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Nos primeiros instantes, o espírito não compreende a sua situação, não acredita que morreu, sente-se vivo, vê o seu corpo de lado, sabe que é o seu e não entende por que está separado. Esse estado dura o tempo em que existir um liame entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos dizia: não estou morto. E acrescentava: entretanto, sinto os vermes que me roem. Ora, seguramente os vermes não roíam o perispírito, e menos ainda o espírito, mas o corpo. Muito bem. Aqui, então, nós temos um relato, né, de quando a pessoa parte para o plano espiritual, ela, muitas vezes, vive com a confusão e as sensações ainda da matéria. Mas não precisa ser assim, né? Cada um tem a sua opção. E a compreensão e o desprendimento fará o espírito permanecer. Meus amigos, a morte é a única certeza que vocês têm estando encarnados, né? Alguns podem levar dias, outros meses e outros anos, mas daqui 60, 70 anos, poucos desta reunião ainda estarão no mundo de provas e expiações. E nós, espíritos, aprendemos com a existência que o que nós iremos levar é dado a importância que nós imputamos, aquilo que realmente nos vale, né? E levar o conhecimento, a bagagem, o aprendizado, a experiência, é o melhor que poderemos fazer, né? Precisamos nos desprender de coisas e de pessoas. Devemos aprender que amar, muitas vezes, é deixar. Amar é permitir que siga o seu caminho e que seja aquilo que for melhor. O egoísmo, muitas vezes, nos leva a acreditar que o amor está naquilo que está ao nosso lado, mas nem sempre é assim. E quando percebemos isso de fato, vamos entender, por exemplo, que hoje vivenciamos uma família que acreditamos ser insubstituível, mas que talvez seja a 10ª,
20ª família da minha existência, que também era insubstituível em vidas anteriores. E aí aprenderemos aquilo que Jesus nos ensinou, que é amar a todos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ou seja, todos são os meus familiares. Lembra das passagens de Jesus, quando ele disse, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o pai não tem importância, que o irmão não tem importância, que a mãe não tem importância? Não. Ele quis dizer que todos têm importância. Todos aqueles que eu quero bem e que eu amo possuem um laço afetivo. E todos chegarão à perfeição um dia. Pois não, irmão Rui? Boa noite a todos. Boa noite, meu irmão. Eu gostaria de saber o seguinte, quando o corpo adoece por uma prova, né, como um câncer, por exemplo, o perispírito também adoece? Teoricamente, sim, mas ele não permanecerá doente na erraticidade se eu não der a devida importância. Entendeu a diferença? O perispírito acaba sendo um papel carbono do corpo, entretanto, dado a importância, ele permanece enfermo ou não. Né? Enquanto está vivo, sim, depois que parte, não permanecerá se eu não der a devida importância. Isso é atualizado no Livro dos Espíritos, a obra interminável, né? Quando nós percebemos que nós somos os gestores da nossa própria existência espiritual. Pois não. Boa noite a todos. Irmão, somos espíritos a vivenciar a experiência humana. E se morrer no tempo de Deus é retornar para casa, quando nós não queremos que a pessoa retorne, é aí que mora o nosso egoísmo, querer que a pessoa continue pagando a pena com a gente? O egoísmo, ele mora em diversos lugares, né, Regiane? Período de passagem da nossa morte é apenas um reflexo da nossa vida. Né? Nós somos egoístas o tempo todo, né? Vamos pegar a trajetória humana, né? Nós não queremos nos afastar dos nossos pais, depois nós não queremos nos afastar dos nossos filhos, depois nós não queremos afastar de todos aqueles que estão ao nosso lado, dos nossos amigos. Nós somos seres que criam laços e dependência o tempo todo, né? Isso é bom, né? Isso tem a vantagem de aprender a trocar o amor. O que nós devemos entender é que a vontade de Deus sempre prevalecerá sobre a nossa. E Deus tem uma decisão impecável diante da existência. Deus não falha. Se ele falhasse, ele não seria Deus. Né? Então, por mais que nós possamos caminhar sobre o vale da sombra da morte o tempo todo na existência, nós não devemos temer mal algum, como a Bíblia nos ensinou em sua passagem. Porque, esteja aonde estiver, nós sempre e ainda continuaremos sendo criaturas de Deus. E por sermos criaturas de Deus, estamos fadados a evoluir, né? E espírito algum sente falta de um corpo, tá? É bom que vocês saibam disso. O corpo é uma matéria pesada que nos segura na lei da gravidade, né? O espírito é muito mais livre do que o corpo pode permiti-lo. Pois não? Irmão, se o perispírito ele é impressionado enquanto estamos em vida, como é possível que um desencarnado sinta os vermes roerem o corpo? Você impressionou em vida e permanece na sua mente. Vamos lembrar, quando você está vivo, a mente controla o cérebro, que dá as sensações nervosas. Quando você não está mais vivo materialmente, né, mas continua vivo espiritualmente, a mente impressiona o perispírito. Então, da mesma forma que você sente em vida, você sente fora da vida orgânica. Mesmo não havendo tido essa experiência em vida, ele consegue projetar, então, essa sensação depois de morto? Sim, e muitas vezes ele teve experiências em outras vidas, né? Vamos lembrar, por exemplo, quando falamos de verme, né? Parece uma coisa absurda, né? Mas se nós voltarmos 500 anos na história, antigamente a falta de higiene era tão grande que quando nós tínhamos machucados, né? Muitas vezes nós éramos acometidos pela berne, né? Pelos igual animais mesmo, né? Igual os cachorros. Esses vermes comiam a nossa matéria. Inclusive, um dos tratamentos da lepra, antigamente, era colocar alguns vermes que comeriam a carne apodrecida. Então, nós certamente já tivemos essa experiência ainda vivos, né? Mas mesmo que não tivéssemos, conseguiríamos projetar, pois eis a nossa imaginação. Perfeito, obrigada.
Só um testemunho, meu irmão. É muito comum que, como o texto está falando, que o espírito, quando vem em reunião mediúnica, ele acha que ele está vivo. É muito comum isso aí. Ele acha certo, ele está vivo, né? Ele só não está incorporado. Não, ele Mas o acha que está espírito no corpo continua. ainda. Assim, no corpo, aí ele está errado, né? Mas estar vivo, ele está certo, né? O que morre é o corpo. Nós trocamos de corpo, né? Nós vamos vivendo diversas encarnações em diversos corpos. Homem, mulher, enfim, de todos os tipos, né? Todas as etnias possíveis. Agora, o espírito, ele permanece contemplando a sua bagagem, né? Eis a beleza da existência. Como a separação do corpo e do perispírito não estava completa, havia uma espécie de repercussão moral que lhe transmitia a sensação do que se passava no corpo. Repercussão não é bem o termo, pois poderia dar ideias de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava no corpo, ao qual o perispírito continuava ligado, que produzia essa ilusão, tomada como real. Assim, não se tratava de uma lembrança, pois durante a vida ele fora roído pelos vermes. Era uma sensação atual. Eis os critérios da imaginação, como eu disse, né, da criatividade. Mas poderia também ter vivenciado em vidas anteriores, o que daria a ele o sentido da existência daquelas sensações, né? Veja em vida, por exemplo, quando às vezes você tem uma enfermidade mental, né? Você, por exemplo, tem algum tipo de início de demência ou de sensação. A pessoa muitas vezes se sente comida por vermes, nos dedos, nas mãos, né? Ela começa a sentir sensações de bichos, de micose, e ela nunca teve, muitas vezes, essa experiência. Ela está vivenciando por questões forjadas em sua mente, né? Vemos, pois, as deduções que podemos tirar dos fatos quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe as impressões e as transmite ao espírito, por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se costuma chamar de fluido nervoso. O corpo, estando morto, não sente mais nada, porque não possui espírito nem o perispírito. O espírito desligado do corpo experimenta a sensação, mas como esta não lhe chega por um canal limitado, torna-se geral. Como o perispírito é apenas um agente de transmissão, pois é o espírito que possui a consciência, deduz-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, ele não sentiria mais do que um corpo morto. Muito bem. Então, aqui nós entendemos, né, no período do desencarne, como o espírito é linkado, né, pois existe o perispírito e o espírito para gerar essa sensação. Isso também explica muitos milagres da existência, né, porque um corpo, muitas vezes, tido, né, como morto, né, pela ciência da Terra, né, um corpo ali em estado vegetativo consegue retomar o teor das suas forças, né? É a vontade divina, obviamente, mas além da vontade divina, existem os fatores nervosos, né? Toda essa energia que é destinada pela vontade do espírito, né? Que aí ela propaga no perispírito e passa para o seu corpo, se houver merecimento desse momento, né? Então, a vida, muitas vezes, né, ela vem para ser como a continuidade da missão daquele espírito, e muitas vezes ele já cumpriu a sua missão e parte para o plano espiritual. Então, aí depende de cada caso, não tem uma regra, mas este é o processo. Continuamos um pouquinho mais, que vamos entender a continuidade. Da mesma maneira, se um espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a todas as sensações penosas. É o que acontece com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais o espírito se purifica, mais eterizada se torna a essência do perispírito, de maneira que a influência material diminui à medida que o espírito progride, ou seja, à medida que o perispírito se torna menos grosseiro. Seria aqui a primeira revelação espírita da não existência do perispírito em um dia de purificação? Não.
que está mostrando que o perispírito torna-se mais etéreo, né, menos denso. Quando nós evoluímos, nós não precisamos de matéria densa. O nosso espírito, por si só, é leve, puro, iluminado, e não precisa daquela densidade toda. Portanto, sentiremos menos as sensações daquilo que é vivido. Mas quando chegamos neste ponto, muitas vezes não reencarnamos mais, né? Já somos apenas espíritos. E aí, é claro que iremos evoluir, impressionando menos aquilo que não nos agrega, né? Quanto mais próximos da perfeição, mais etéreos nós somos, né? Mais leves, né? Mais sublimes e menos densos. E quanto mais próximos do primitivismo, mais densos, mais materiais, né? E aí é até uma conclusão desanimadora, né? Então, mundo de provas e expiações, né? A Terra é bastante denso, né? É ainda bastante materializado em relação a tudo que existe na eternidade, né? Mas, como todas as criaturas de Deus, todos que por aqui passaram chegarão a níveis sublimes de evolução. Deus não perde nenhum das suas criaturas e de seus filhos, né? Falamos filhos de forma hipotética, né? Porque entendemos que Deus é a inteligência suprema universal, causa primária de todas as coisas, criador de tudo que existe, né? Sigamos. Mas, dir-se-á, as sensações agradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito, tanto quanto as desagradáveis. Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve ser igualmente às outras. Sim, sem dúvida, aquelas que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos, o som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, não lhe produzem nenhuma impressão, e, não obstante, eles gozam de sensações íntimas, de um encanto indefinível, das quais não podemos fazer a mínima ideia, porque estamos para elas como os cegos de nascença para a luz. Muito bem. Aqui neste ponto, sabiamente, né, Kardec faz um questionamento, né, da seguinte forma, a sua própria analogia. Se os espíritos não podem sentir as coisas ruins, também não vão poder sentir as boas, né? Então, se eu não posso sentir dor, por que eu vou sentir o carinho, né? Como que eu vou ouvir a música? Como que eu vou sentir o cheiro das flores? De fato, não vai, mas quem disse que essa é a parte boa da espiritualidade, né? Existem outras formas de beleza que jamais serão alcançadas por aquilo que é material. Lembra quando falamos da música? Pretérito? A música que vocês conhecem, Mozart, Beethoven, né? Músicas belas, né? Como a existência, nem se comparam aos tons que existem no plano espiritual, né? São outros níveis de percepção, nós temos outros sentidos, sentidos os quais os humanos ainda não podem perceber, tanto pelo seu estado evolutivo, quanto pelo seu estado material, né? Então, humanos que eu digo no sentido de humanos encarnados, né? Ainda não podem perceber da mesma forma. Alguma pergunta aqui? Vamos lá. Sabemos que elas existem, mas de que maneira? Aí se detém o nosso conhecimento. Sabemos que o espírito tem percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos de todo o seu ser, e não apenas de certos órgãos, como nos homens. Mas, ainda uma vez, de que forma? Isso é o que não sabemos. Os próprios espíritos não podem explicar-nos, porque a nossa linguagem não foi feita para exprimir ideias que não possuímos. Assim como na língua dos selvagens, não há termos para a expressão de nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas. É claro que quando dizemos, né, que os espíritos não acessam esta matéria densa, nós estamos nos referindo a espíritos elevados, né, espíritos que não vivenciam mais as questões materiais, que já são etéreos na sua existência de ser, como vocês verão logo mais à frente. Então, é basicamente isso, espíritos mais materializados possuem também as sensações materiais. E tudo isso é normal, faz parte da lei natural da existência. Vamos lembrar, nós viemos do mineral,
passamos pelo vegetal, evoluímos para o animal, para depois habitar o hominal. E o homem hoje, ele precisa de cálcio para sobreviver? O cálcio da pedra. Ele precisa dos mesmos minérios na água, por exemplo, para poder manter-se em pé? Quando falta um minério no corpo, um ferro, por exemplo, o que acontece com o corpo? Eis a prova orgânica que viemos do mineral, né? Então, olha o nosso processo evolutivo, e até hoje o ser humano, na sua mais alta evolução, precisa do simples minério para sobreviver, né? E depende ainda da água, né? A vida nasceu na água. Então, vocês lembram das olivinas minerais, as cianobactérias, aonde surgiu a vida? Então, nós somos dependentes desta cadeia, né? E tudo isso que nós evoluímos, o espírito, nós entendemos que ali, na fase animal, ele toma a sua consciência na transição do animal para o hominal, e a partir do momento em que tem a sua consciência, possui o livre-arbítrio para decidir o seu próprio trajeto. E é aí que começa a tragédia, né? Porque enquanto Deus decidia por nós, não havia falhas. Ou vocês já viram uma abelha fazer uma colmeia torta? Vocês já viram uma formiga fazer um formigueiro mal feito? Ou vocês conhecem algum leão que não aprendeu a predar? Né? Olha como a natureza é sábia, bela e perfeita. O ser humano já é imperfeito. Por quê? Porque possui o livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio, toma a decisão baseado em seu orgulho, em seu egoísmo, em sua vaidade. E aí ele volta aos seus instintos animais, que eram importantes quando ele era um leão, né? Vamos dizer assim, mas que tornam-se inúteis sendo um ser humano, pois ele deve driblar, abdicar, domar os seus instintos para poder evoluir nas leis de Deus. Leis as quais pregam o amor, a caridade. Então veja como a trajetória se liga e se funde na existência, e quando falamos independente da religião, estamos falando de 2024 anos desde a passagem de Cristo pela Terra, e de aproximadamente, né, 6.000 anos, 4.000 anos, com a passagem das leis de Deus, quando elas recebidas por Moisés, estamos falando de 6.000 anos aproximadamente entre Adão e Eva, né? E estamos falando de 70.000 anos, quando os homo sapiens chegaram na Terra e começaram a habitar, né? Até então, veja como tudo isso, aproximadamente, nada mudou na sua teoria, na sua dificuldade, na sua essência. O ser humano evoluiu cientificamente, evoluiu moralmente, evoluiu intelectualmente, mas continua com as mesmas dificuldades de domar o instinto, o orgulho e o egoísmo. Há 70.000 anos atrás, o homem matava o outro. E hoje? Deixou de matar? Há 70.000 anos atrás, o homem roubava o alimento do outro. E hoje? Deixou de roubar? Há 70.000 anos atrás, o homem queria morar na caverna do outro. E hoje? Deixou de querer? Então veja que, apesar de mais moldados, ainda e todavia brutalizados e agravados por todo o saber que possuem. O Homo sapiens, há 70.000 anos atrás, não tinha obrigação de ter a moralidade de entender 2024 anos após a passagem de Cristo. Vocês têm. Todos sabem como domar os seus instintos. E a dificuldade é para todos. Pois não, minha irmã? Irmão, minha dúvida ainda é sobre a passagem aqui escrita, que diz que os espíritos têm percepção, sensação, audição, mas que isso não são faculdades atribuídas à matéria, mas sim a todo o seu ser, não a órgãos específicos como os homens, e que aqui não tem uma explicação para isso. Teríamos agora alguma explicação para isso? Será que a nossa linguagem agora consegue compreender alguma coisa a respeito? Tampouco, né? Mas o que eu posso dizer é que a força motriz da existência habita o pensamento humano. E através dos nossos pensamentos, nós somos capazes
de tudo, de estar em todos os lugares, de ouvir qualquer som, de nos comunicarmos, né? A ciência atual já começa a estudar um pouco a telepatia, começa a estudar um pouco a importância do pensamento na relação das enfermidades e até mesmo das curas, né? Começa a entender um pouco a influência energética do ser, mas é muito pouco ainda diante de tudo que existe, né? Se vocês soubessem a importância da energia, tomariam muito mais cuidado com as vossas vibrações, né? A energia que vocês muitas vezes associam ou estudam não é nem energia, né? É o micro-ondas que faz mal, né? Então, as ondas do micro-ondas que faz mal, né? A radiação do celular, né? Então, dormir perto do celular faz mal, ou usar um aparelho do hospital sem a devida proteção, isso pode me causar câncer, né? Mas será que a sua má vibração, o seu mau pensamento não pode te causar câncer? E o bom pensamento não pode curá-lo? Estudos modernos trazem que 80% dos casos de câncer de mama tem fundo emocional, assim como da próstata. São órgãos sexuais desenvolvidos. Veja que o corpo, ele dá sinais e sempre deu o tempo todo. O ser que vive angustiado, geralmente, tem o nó na garganta. Que vive nervoso tem a gastrite, o refluxo, sente a dor no estômago. Aquele que vive com raiva, geralmente tem dor de cabeça, tem expansão das artérias, ou tem problemas coronários. Aquele que vive triste, magoado, é envolto nas suas depressões. Aquele que guarda tudo o que sente, vive constipado. Cada ser mostra dentro das suas questões físicas tudo aquilo que possui mentalmente. Não se esqueçam, o ser humano tem um cérebro que nada mais é do que uma materialização da mente, né, necessária para coordenar o corpo, né? E esse cérebro é que coordena tudo aquilo que existe. Quando você vê o motivo e a existência das enfermidades, o descontrole, um diabetes, por exemplo, o que é o diabetes? É o excesso de açúcar no sangue, a glicemia, pela má produção, muitas vezes, da insulina, né? A insulina, por ser muito cansa, o pâncreas cansa e forma o açúcar, que é uma das doenças mais mortais da existência hoje, né? Leva o indivíduo a diversas consequências. O que é hipertensão arterial? O que controla tudo isso? Onde está o computador que controla tudo isso? Então, quando nós entendemos isso, nós mudamos a forma de ser. Vocês devem conhecer pessoas simples, ignorantes, que moram nos cafundós da existência, que tem câncer faz 30 anos e tem uma doencinha aqui, está tudo bem. E vai morrer saudável, mesmo com câncer, porque não deu a importância, né? A ignorância, ela protege. Vocês devem conhecer, por exemplo, pessoas que vivem, né, na ignorância e na falta de conhecimento, e não sofrem com os males mundanos. E você deve saber o que acontece, por exemplo, quando uma pessoa altamente instruída, conhecedora daquilo que acomete, vivencia qualquer experiência. E quando ela dá essa importância, como isso a decai. Então, isso nada mais é do que uma prova do poder da mente na influência de tudo aquilo que nós temos organicamente. E o pior, não estamos falando apenas do organismo. Estamos falando do pós-desencarne, quando impressionamos no perispírito. Então, vamos sofrer 2 vezes por dar a devida importância. Mente sã, corpo são. Pois não. Meu irmão, nas obras básicas, a sensação que eu tenho é que a gente encontra muito pouco sobre essa questão da energia. Vamos ter oportunidade de estudar mais a fundo isso? Nas básicas você encontra pouco e nas elaboradas também, né? É um tema muito difícil, né? Quando falamos de energia, estamos falando de algo que a ciência ainda não atingiu em sua supremacia, mas sim, falaremos. É óbvio que quando você pega o esoterismo, ou até mesmo as outras teorias reikianas, elas abordam de diversas formas
a continuidade da energia, né? Algumas coisas estão certas, outras talvez nem tanto, mas já explora tudo isso, né? Mas eu acredito que o ser humano irá explorar mais a energia e a questão energética quando ele aprender a controlá-la, né? Sem controlá-la seria um desastre, né? O ser humano usaria a energia para o mal e não para o bem, né? Eis o problema, né? Então, quando eu tiver controle, Deus certamente dará a instrução, né? Vocês devem ter tido algumas experiências na Terra, e eu já falei isso em diversos estudos, vou falar mais esse, né? Do que acontece quando você dá poder de conhecimento a um ser humano despreparado, né? Bomba atômica, destruição em massa, armas biológicas, né? Quantas catástrofes que aconteceram com ferramentas que foram descobertas para a cura, para o bem. O mesmo conceito que você encontra no raio-x, na tomografia computadorizada, que hoje auxilia a salvar vidas, é aquele conceito que você encontra na bomba de Hiroshima, né? É claro que com diferenças de engenharia, né? Mas uma criada para o bem e outra para a destruição. Infelizmente, a evolução do ser humano, ela foi tida como base ou embasada no desenvolvimento bélico, né? O ser humano descobriu armas e depois percebeu que essas armas serviriam para outras questões. Imagina se todo esse esforço fosse destinado para o bem, né? Aonde a humanidade não poderia estar. Então, quando eu digo, né, nesse aspecto de reflexão, não querendo afastá-los do objetivo do mundo de regeneração, que eu sei que muitos ainda sonham, né, com o mundo de regeneração, mas a distância ainda é grande, né, porque quando nós falamos de um espírito regenerado, nós estamos falando de um espírito que já tem abdicado do seu orgulho, em grande parte, boa parte do seu egoísmo, jamais pense em tirar a vida do outro, que tem um espírito muito mais etéreo, muito mais leve, que tem um conhecimento muito mais amplo sobre a existência, que não tenha medo da morte, que encare a morte como uma passagem necessária para a sua existência, né? Então, olha só, a maioria dos nossos ouvintes, né, e telespectadores aqui estão para tentar prolongar a vida ou melhorá-la, e não propriamente para melhorar a sua existência no plano espiritual. Isso não é um desejo, né? O ser tem muito medo ainda do desconhecido. E aí entra, né, aquele quesito e a questão da fé, né? Lembra que nós falamos? A fé é ver sem crer, ou melhor, crer sem ver, né? A fé, ela habita quando eu acredito que eu vivenciarei as mais múltiplas experiências positivas na minha vida, mesmo sem ter a plena certeza, mas eu tenho fé, né? Então, na história, nós temos alguns homens de fé, né? Nós não podemos deixar de citá-los, né? Claro que vamos falar de Moisés, claro que vamos falar de Jesus, claro que vamos falar dos apóstolos, né? Paulo, Lucas, Tiago, enfim, todos eles, né? Claro que nós vamos falar de São Lourenço, claro que nós vamos falar de Santo Agostinho, claro que nós vamos falar de todos esses que não apenas passaram pela terra, mas que provaram ser homens de fé, né? Fé e persistência. Perguntas? Vamos lá. Ao dizer que os espíritos são inacessíveis às impressões da nossa matéria, queremos falar dos espíritos mais elevados, cujo envoltório eterizado não encontra termos de comparação na Terra. Não se dá o mesmo com aquele cujo perispírito é mais denso, pois ele percebe os nossos sons e sente os nossos odores, mas não por uma parte determinada do seu organismo, como quando vivo. Poderíamos dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o seu ser, chegando assim ao seu senso comum, que é o próprio espírito, mas de maneira diversa, produzindo talvez uma impressão diferente que acarreta uma modificação na percepção. Dificultou um pouco o trecho aqui, vamos entender, né? Então, os espíritos menos etéreos, eles sentem as mesmas sensações na matéria, mas não pelos mesmos instrumentos, né? Você não ouve pelo ouvido, você não vê pelos olhos, você não respira pelo nariz, né? As sensações, elas vêm de formas moleculares, né? Questão energética. Vamos lembrar dos átomos, né?
vamos lembrar da questão intratômica, dos prótons positivos, nêutrons e elétrons negativos. Vamos lembrar das menores partículas, dos quarks. Vamos lembrar das cordas vibratórias, né, a teoria das cordas, e depois como tudo isso vibra na existência e como tudo isso, como eu, por exemplo, sou capaz de magnetizar, né, quando eu estudo o magnetismo. Então, tudo isso está interligado nas formas de ação. E aí entra na questão de energia. Então, por exemplo, eu vou dar uma intenção básica aqui que vocês vão entender. Existem pessoas que chegam em sua casa e deixam ela mais pesada. Mentira ou fato? É um fato. Existem pessoas que chegam no seu lar e que deixam ele mais leve. Mentira ou fato? É um fato. Quando alguém está bravo com você, você fica tenso junto com a pessoa, mesmo ela estando brava e não você. Mentira ou fato? É verdade, um fato. E quando alguém demonstra amor, paz, você também se emociona com as mesmas sensações que essa pessoa que está proferindo. Verdade ou não? Verdade. E como isso é possível? Se cada um é um ser individual e os sentimentos se conectam como? Qual que é a ligação dos sentimentos? Como eu sou capaz de amar e ser amado? Odiar e ser odiado? Desejar e ser desejado? Aonde estão as conexões humanas que transcendem um corpo para outro corpo sem necessariamente passar pelos sentidos conhecidos? Como uma sintonia de rádio, a energia. Exatamente, como vibrações e como energia. Se eu coloco o meu rádio no 80.8, eu vou ouvir determinadas notícias. Se eu coloco no 90.7, eu vou ouvir outras. Se eu coloco no 100, eu vou ouvir música. E se eu coloco no 200, eu vou ouvir a missa. Cada sintonia, eu vou ouvir aquilo que eu sintonizei. Portanto, aquilo que eu sintonizo é muito importante, pois será aquilo que eu irei ouvir. E quem que comanda o seu próprio rádio? É você. Então, acaba-se neste momento a lenda que espíritos obsediam você. É você que conecta aos espíritos obsessores. Nenhum espírito é capaz de fazer mal a você se você não der abertura a esta porta, se você não der a devida conexão. Não pode, não existe trabalho nenhum que possa fazer mal se você não acreditar, se você não sintonizar. E o bem da mesma forma. O espírito, por exemplo, pode fazer um trabalho de cura para você e você não receber essa cura porque você não acredita. Se você não acredita, se você não tem a conexão de fé, como que você vai fazer que aquilo aconteça? E quando o ser está inconsciente e precisa que um familiar deseje, que o familiar tenha a crença, então, mas é necessário uma conexão de fé. Porque se eu não acreditar, já não vai acontecer. E se eu acreditar, ainda que não aconteça da forma que eu espero, esse espírito receberá todo o benefício no seu perispírito. E levará para a sua existência toda esta benfeitoria. Desculpa, Rui, ainda lembra a sua pergunta, irmão? Lembro sim, meu irmão. Eu vi esses dias na televisão um magnetizador, tinha 10 pessoas na frente, ele ia tocando, as pessoas iam desmaiando. Que tipo de energia que é essa? Bom, vamos lá. Isso aí é uma hipnose, né? Nós chamamos de hipnose de auditório. O que acontece? Basicamente aquilo que eu estava dizendo. Se você acredita, acontece. Se você não acredita, não acontece. A hipnose, ela nunca foi de alguém que comanda a mente do outro. Foi de alguém que permite ser comandado. Entendeu? Então, para hipnotizar, é necessário que haja um hipnotizado, né? Quando nós fazemos o curso de hipnose, nós aprendemos isso. Então, aquele ser lá, ele sugestiona algumas questões, e aí ele testa, né? Para saber quais pessoas estão suscetíveis àquela sugestão, e aí, percebendo as suscetíveis, ele consegue, né? Fazer, ou melhor, fazer com que a pessoa faça aquilo que ele deseja, né? Agora, se a pessoa não acreditar ou não quiser, nada acontecerá da mesma forma. Então, eis a hipnose, né? Então, quando você via, por exemplo, os tratamentos de Freud, lá no início da sua carreira, né, em consultório, quando ele testava as hipnoses, né, e a regressão,
eram tratamentos em que ele iniciava a sua fala com as pessoas, dizendo o seguinte: você quer passar por isso? Você deseja passar por isso? Isso poderá melhorar você. Você deseja? E aí ele coloca o relógio, aí ele coloca o compasso, para que a pessoa concentre naquilo que ela irá fazer consigo mesma, né? Eis a hipnose. Tanto que ninguém que é hipnotizado não lembra aquilo que aconteceu. Só lembra aquilo que aconteceu, só que ela não sabe por que fez, né? Então você coloca um óculos na pessoa e fala, você vai ver todo mundo alto. Ele vai ver todo mundo alto, mas porque ele criou a altura das pessoas devido ao poder da sua própria mente. Entendeu, irmão? Ok. Diferente de exorcismo, tá? Nós estamos falando de coisas distintas. Vocês já viram sessões de exorcismo na existência, né? Acho que vocês devem ter visto em filmes, né? Então, estamos falando de médiums, né? Obsidiados ali por vibração, é claro, como eu disse, mas por espíritos que estão em seu corpo e aí precisa ser doutrinados. Esses espíritos relutam tendo controle do corpo do médium e realmente aconteceram coisas bastante impressionantes na história da existência, né? Hoje em dia se fala muito menos do exorcismo, pois as pessoas estão cada vez mais preparadas no aspecto religioso, emocional e físico. Mas ainda existem casos ainda assim. Eles ouvem o som da voz e, no entanto, nos compreende sem a necessidade da palavra, pela simples transmissão do pensamento, o que é demonstrado pelo fato de ser essa penetração mais fácil para o espírito desmaterializado. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para a qual não há obscuridade, e apresenta-se mais ampla e penetrante entre os que estão mais purificados. A alma, ou o espírito, tem, portanto, em si mesmo a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, elas são obliteradas pela grosseria dos nossos órgãos. Na vida extracorpórea, libertam-se mais e mais, à medida que se torna menos denso o envoltório semimaterial. Tomado do meio ambiente, esse envoltório varia segundo a natureza dos mundos. Ao passar de um mundo para outro, os espíritos mudam de envoltório, como mudamos de roupa ao passar do inverno ao verão ou do polo ao equador. Aqui, então, entendemos que, ao viver em diversos mundos, o espírito troca de envoltório como se trocasse de roupa, né? Ele tem que criar uma aptidão, né, Paulo? Uma aptidão àquele determinado mundo, né? E percebemos também no parágrafo anterior que a densidade dos nossos órgãos, né? Como eu disse, o corpo físico ele é bastante brutalizado ainda, né? O ser humano ele é composto basicamente de água, né, e matéria, né? E se você pegar, por exemplo, um ser humano ele tem pele, osso, carne e água, né? Então quer dizer é muito ainda brutalizado, né? Não é nada etéreo, né? E por isso sente o peso dos seus órgãos, né? Sente o peso, e isso é por isso que ele não eterniza-se no corpo, né? Ele parte para o plano espiritual, porque o corpo ele é perecível. A ciência moderna retarda esse processo. Então, a pessoa que no passado vivia 30 anos, passou a viver 50, passou a viver 70, passou a viver 80, hoje vive 100 em alguns casos, né? Talvez no futuro chegue a 200, mas certamente terá um fim, né? Porque há a perecividade do corpo físico. Os espíritos mais elevados, quando vêm visitar-nos, revestem o perispírito terrestre, e então as suas percepções se assemelham às dos espíritos vulgares, mas todos eles, inferiores ou superiores, não ouvem e não sentem senão o que querem ouvir e sentir. Muito bem, isso é interessante. Então, o espírito superior que vem comunicar-se na Terra ou trabalhar na Terra, ele veste aquilo que a Terra proporciona. Mas ele só sentirá as dores, as sensações, o cheiro, a audição, se ele quiser, né? E geralmente ele assim o faz, né? Porque quando ele vai, por exemplo, mediunizar um médium, né, incorporar em um médium, ele acaba sentindo as sensações para proteger o próprio médium de questões físicas, né? Então, senão, por exemplo,
Alguém mediunizado não teria controle da sua urina, não teria controle da sua sede, não teria controle de nada que acontece. Então, o espírito acaba, os mais evoluídos acabam desejando sentir aquilo que o médium sente, né? Mas não que seja agradável, porque o espírito já chegou num patamar de evolução que já não precisava mais sentir todas essas questões. Mas faz por missão, né? Pois não, irmão? Boa noite. Irmão, um espírito evoluído, para ele se comunicar, ele precisa estar na psicosfera do planeta? Ele precisa de estar revestido da matéria? Depende do seu nível de evolução, né? Geralmente assim o faz, né? Porque geralmente usa até o acervo da própria mediunidade, né? Mas dependendo do nível de evolução, não, né? Se você pegar um arcanjo, Não. por exemplo, ele pode se comunicar de distâncias, mas isso são exceções e não regras, né? Na maioria das vezes, os espíritos que se comunicam na Terra fazem parte do próprio envoltório terrestre. Mas é uma ótima pergunta. Obrigado. Como não possuem órgãos sensoriais, podem tornar à vontade as suas percepções ativas ou nulas, havendo apenas uma coisa que são forçados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. A vista é sempre ativa, mas eles podem tornar-se invisíveis uns para os outros. Conforme a classe a que pertençam, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não dos superiores. Muito bem, então é basicamente assim, o espírito mais evoluído pode se esconder do menos evoluído, mas o menos evoluído não se esconde do mais evoluído. Uma questão de proteção divina, né? Se o menos evoluído se escondesse, poderia ser perigoso a situação. Então, quem é mais evoluído pode aparecer ou não, né? É por isso que nem tudo que você vê, né, nem os médiuns, é aquilo que existe. Pode existir muito mais, pode existir. Nós só vemos, quando estamos no estado de espírito, aquilo que é inferior ou igual a nós. Nos primeiros momentos após a morte, a vista do espírito é sempre turva e confusa, esclarecendo-se na proporção em que ele se liberta, e podendo adquirir a mesma clareza que tinha durante a vida, além da possibilidade de penetrar nos corpos opacos. Quanto à sua extensão através do espaço infinito, no passado e no futuro, depende do grau de pureza e elevação do espírito. Bom, isso não é muito confortante, né? Saber que quando você parte do plano espiritual, você ainda fica confuso, turvo e não totalmente desprendido da matéria. Mas isso, como eu disse, não é uma regra. Na maioria dos casos, assim que acontece, porque quanto mais evoluído o espírito for, mais ele consegue desprender-se deste momento. E geralmente isso tem a ver não apenas com conhecimento espírita, né? Então, se fosse assim, nós temos 13 milhões de espíritas no orbe e o resto estaria fadado a sofrer. Não, não é assim, né? Isso tem a ver com o desprendimento material, o quanto de caridade que esse espírito pratica, o quão abnegado da matéria ele é, o quão destinado à fé, né, ele proporciona nos seus momentos de existência. Então, tudo isso é que faz com que ele seja mais ou menos confuso nos períodos de transição, né? E esses períodos, é lógico que ele tem ajuda, né, de espíritos superiores que vêm e o convidam a elucidar-se, né? Então, nenhum espírito fica vagando, perdido, não é isso. Ele passa por esse momento para que ele possa crescer com isso e depois retorna à sua existência, à sua evolução. Pode seguir. Toda esta teoria, dir-se-á, não é muito tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez desembaraçados do nosso envoltório grosseiro, instrumento de nossas dores, não sofreríamos mais, e nos ensinais que sofreremos ainda, pois podemos ainda sofrer e muito durante longo tempo. Mas podemos também não sofrer mais, desde o instante em que deixamos esta vida corpórea. Na maioria das vezes, sofremos por conta dos nossos arrependimentos, né? Aquilo que poderíamos ter evitado, né? Então, o espírito pensa o seguinte, né? Eu deveria ter evitado isso para
não pudesse ter acontecido isso, né? Mas isso, muitas vezes, são apenas períodos, né? Momentos temporários, né? E é claro que não eternos, em que eu passarei até perceber que lamentar pelo mal ocorrido não fará com que eu repare. Lembre do tripé? Arrependimento, expiação e reparação. Quando o espírito percebe que não adianta chorar o leite derramado e que agora é hora de construir a sua nova existência, aí ele depura. Se na Terra é diferente, alguém que pratica o mal na Terra e se lamenta pelo mal praticado, corrige o mal que o praticou? Então é necessário reparar, né? E a reparação, ela pode ser proporcionar o bem ao próximo, ela pode ser diversas outras questões que fazem com que o espírito equalize a balança. A justiça pertence apenas a Deus, não a nós, né? E nós temos que tomar um cuidado com isso, né? Como a justiça pertence a Deus, nós não devemos julgar. O irmão, ele morreu porque ele fumava, por exemplo. Então, ele morreu porque ele fumava, ele escolheu fumar, e é por isso que ele está... Não, pera, calma. Por que ele fumava? Quais motivos o levaram a esse vício? Quais traumas desencadearam isso nele? Dependendo do tamanho da dor desse irmão, o ato de ter fumado foi atenuado. E não lhe causará tanto impacto como o irmão que decidiu fumar por livre e espontânea vontade, sem aquele aspecto em sua vida. O que eu quero dizer é que nós não somos os juízes. O juiz é Deus. Apenas Deus. Não dá para saber o que cada um passará em sua prova. E não existe ninguém na Terra que seja perfeito a ponto de poder julgar o seu irmão. Porque julgar é mais grave do que fumar. Olha que interessante. Julgar é mais grave do que o próprio ato. Então, quando eu falo isso, da mesma forma que o espírito sucumbiu às suas vicissitudes, sucumbiu às suas dificuldades, ele tem a capacidade de redimir-se. Feliz aquele que consegue redimir-se ainda na própria existência. Mas aquele que não consegue irá se redimir no plano espiritual. E terá novas oportunidades. Porque Deus é soberanamente bom e justo. Deus é misericordioso. Deus não nos imputa pena eterna. Nós não estamos destinados, como acredita muitas vezes o catolicismo, ao inferno. Nós estamos destinados ao umbral. São períodos de dor. Nós não estamos destinados também ao céu. Nós estamos destinados ao nosso crescimento. Ou seja, ninguém é tão ruim que não possa melhorar, e ninguém é tão bom que não possa ter algo para aprender. Então, na nossa existência, nós somos seres incompletos, que buscam a plenitude do nosso espírito em conjunto, lidando e convivendo com os nossos irmãos, aprendendo com as nossas próprias mazelas, com os nossos vícios, com as enfermidades que passamos, com as enfermidades que vemos os outros passar, porque feliz aquele que aprende com a dor do outro e não com a própria. Então, eu vi o outro passar a dor, farei diferente. Mas tudo isso, meus irmãos, no final da história, não é uma pequena passagem na nossa existência, é apenas uma pequena passagem. O que são 80 anos diante da eternidade? Vocês pararam para pensar que se eu perguntar neste grupo quem conhece a sua tataravó por nome, eu terei pouquíssimas respostas? Olha como o esquecimento está próximo de nós e como a vida não pode ser apenas essa, né? Como todas as nossas bagagens, memórias, existência estão fadadas a continuar. Muito bem, já deu o nosso horário, né? Algum irmão quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Assim sendo, agradeço a Deus por essa oportunidade e aos irmãos pela paciência, né? Espero que todos possam ficar bem e em paz e acalmar os seus corações, pois a vida continua sempre. Fiquem com Deus.